Olá a todos, como estão? Fala Pedro Gameiro e hoje vamos falar um bocadinho sobre os sensores das nossas máquinas. Venham daí, é já a seguir. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho sobre sensores das nossas máquinas, portanto, aquela peçazinha responsável por termos depois o resultado final da nossa fotografia. E vamos começar por falar como é que apareceram estes sensores. Portanto, antigamente, em vez dos sensores, tínhamos os filmes. Portanto, eu tenho aqui uma máquina ainda, portanto, antiga a filme. Portanto, eu vou abrir aqui para vocês verem um bocadinho. Portanto, vou abrir aqui. Portanto, até ainda tem aqui um filme dentro, não sei o que é que tem cá dentro. Portanto, e se recordam, estes filmes eram os filmes de 35mm. Portanto, o 35mm tem a ver com a dimensão do próprio o tal negativo e os sensores digitais, quando apareceram, vieram um bocadinho com o tamanho base destes filmes. Portanto, eu vou pôr aqui assim em cima um esquemazito de alguns sensores, conforme os tamanhos, portanto vais desde os maiorzitos até os mais pequenos. Se repararem nesta pequena animação que tenho, existe exatamente o sensor que está maior, que é o sensor que nós chamamos full frame, tem como referência então o tamanho do filme dos 35mm. A partir daí, nós vamos tomar esse tamanho de sensor como referência e a partir daí estão aqui na animação o tamanho dos outros sensores mais pequenos. E portanto pode-se pôr a pergunta... Se nós tínhamos o filme 35mm, porquê é que eles estão a fazer sensores de vários tamanhos? Bom, e no início, quando apareceram os sensores, portanto a parte digital dos sensores, os sensores que correspondiam exatamente ao tamanho dos 35mm eram bastante caros e que não eram acessíveis à maior parte das pessoas para utilizarem. E então o que é que algumas marcas fizeram? Fizeram os sensores mais pequeninos, que são os sensores chamados crop, como estão aqui nesta animação. São estes sensores crop que está, por exemplo, no caso da Nikon, tem um fator de crop 1,5 e o da Canon tem 1,6, que nós já vamos falar a seguir. Portanto, estas marcas fizeram os sensores um bocadinho mais pequenos para não encarecer tanto o custo. Estes sensores foram adotados e até agora esse tipo de sensores existe e é bastante utilizado. Os outros sensores mais pequeninos também têm começaram a fazer também sensores mais pequeninos que têm também um bocadinho a ver com o tamanho da máquina, para onde esse sensor vai. Portanto, por exemplo, eu estou-me a lembrar dos sensores dos telemóveis, portanto são sensores muito pequeninos e são exatamente pequeninos para conseguirem caber no nosso dispositivo móvel. Portanto, vamos falar dos sensores, aqueles mais usuais. Portanto, temos o sensor full frame, como já vimos anteriormente, tem o tamanho similar ao filme dos 35mm. Depois temos um sensor que são chamados os sensores crop, portanto, que no caso da Canon tem um fator crop 1,6, o caso da Nikon tem um 1,5. O que é que estes valores querem dizer, estes fatores crop? É se vocês dividirem o tamanho, por exemplo, da largura ou da altura do sensor full frame, dividirem por esse 1,6 ou por esse 1,5, conforme seja Canon ou Nikon, vão ter a dimensão desses sensores crop. Portanto, e como sabemos, os sensores são constituídos por célulazinhas pequenas que têm o nome de pixels. Portanto, esses pixels são as célulazinhas responsáveis por captar uma determinada quantidade de luz e processar essa informação. O que é que acontece? Normalmente nós temos aquela mania de que... Quanto mais megapixels, melhor. Realmente, quanto mais megapixels, melhor, mas existe também outro fator que contribui para o aumento da qualidade da imagem. E esse outro fator que contribui é exatamente o tamanho de cada pixel. Portanto, as marcas das máquinas fotográficas, para além de quererem aumentar os megapixels, também não se podem esquecer de que quanto maior for o tamanho de cada pixel, também mais qualidade será a imagem final. E, portanto, se fizerem a comparação, por exemplo, de um sensor de uma DSLR full frame, comparado com um sensor de um telemóvel, que é uma coisinha muito pequenina, e se dissermos que os dois têm 12 megapixels, portanto, imaginem este sensorzinho dividido para caber os tais 12 megapixels e o sensor full frame, portanto, que tem um espaço muito maior. Portanto, o que é que acontece? Terá a mesma quantidade de pixels, mas cada pixel terá a dimensão maior. E quando tem a dimensão maior, como já falámos, portanto, vai receber mais luz e consegue processar muito melhor a informação. E, portanto, ainda antes de terminar, queria só fazer referência que existe um outro tipo de sensores que são sensores superiores em termos de tamanho aos sensores full frame. São os sensores que nós chamamos de sensores de médio formato. Portanto, estes sensores são bastante caros. Se comprarem alguma câmara
digital com sensores de médio formato, vão ver que essas máquinas também têm um custo muito elevado e também não está ao acesso de toda a gente. E, portanto, em termos de conclusão, portanto, já vimos que o nosso sensor de referência na parte do digital tem o tamanho similar aos nossos filmes antigamente. Portanto, a partir daí nasceu a nossa referência do sensor digital e vimos que havia outros sensores que também são bastante usuais, pelo menos para as DSLRs, que são os sensores crop. Mais para a frente irei fazer outro vídeo a falar da relação desses sensores crop com as nossas objetivas e como é que isto funciona. E vamos ver que os ângulos de visão não são exatamente iguais ao ângulo de visão se nós estivéssemos a usar uma máquina full frame, mas isso fica para um vídeo mais à frente. Entretanto, ficamos por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de fazer um like, subscrevam também o canal para ajudar o canal a crescer. Se entretanto tiverem algumas dúvidas ou algumas sugestões, escrevam nos comentários em baixo. E por hoje é tudo, espero que tenham gostado, boas fotos e até breve.